A aurora boreal ilumina os fiordes gelados da Noruega, criando um espetáculo de luzes e cores. Os fiordes da Noruega são formações geológicas únicas, esculpidas por geleiras ao longo de milênios. A localização geográfica dos fiordes influencia o clima e a vida marinha local. A aldeia Viking, aninhada entre os fiordes, representa um modo de vida em harmonia com a natureza. A vida Viking era caracterizada pela pesca, navegação e exploração dos mares. O amanhecer nos fiordes simboliza um novo começo e a resiliência da cultura viking. A Dinamarca, a Noruega e a Suécia formam a pátria geográfica dos vikings. As aldeias costeiras serviram como bases estratégicas para as expedições marítimas dos vikings. As áreas florestais interiores forneceram recursos essenciais e refúgio para as comunidades vikings. O ambiente geográfico moldou a cultura e as atividades dos vikings. A localização estratégica permitiu aos vikings prosperar como navegadores e guerreiros. As casas viking eram construídas com madeira e tufa, utilizando materiais naturais disponíveis. Os telhados de grama ajudavam a isolar as casas, mantendo-as quentes no inverno e frescas no verão. A fumaça saindo das chaminés indica a presença de lareiras internas para aquecimento e cozimento. Crianças brincando e animais soltos eram parte integrante do cotidiano nas aldeias viking. A habitação viking refletia uma vida comunitária e integrada com a natureza. O cotidiano viking envolvia atividades como agricultura, artesanato e criação de animais. A agricultura viking envolvia o cultivo de cevada, um grão essencial na sua dieta. As mulheres vikings desempenhavam um papel crucial na moagem dos grãos para a produção de farinha. A culinária viking frequentemente utilizava panelas de ferro para cozinhar alimentos sobre o fogo. Pão e leite eram alimentos básicos na dieta das crianças vikings. A alimentação viking era uma combinação de produtos agrícolas e técnicas de cozinha adaptadas ao seu ambiente. Os drekkers eram embarcações essenciais para a navegação e expansão dos vikings. A construção naval viking permitia a exploração de vastas áreas marítimas e fluviais. Os remos e a vela listrada impulsionavam os drakkers, permitindo manobras eficientes em diferentes condições. A habilidade de navegação era crucial para o comércio, incursões e estabelecimento de colônias vikings. As rotas dos vikings abrangiam uma vasta área, estendendo-se da Grã-Bretanha à Rússia. A expansão viking incluiu explorações para o oeste, alcançando a Islândia, Groenlândia e América do Norte. O mapa animado ilustra a amplitude e o alcance das viagens e explorações vikings. As rotas comerciais e de exploração viking demonstram sua influência em diversas regiões. Artesãos vikings esculpem runas, preservando a escrita e a história de seu povo. Mulheres vikings tecem, criando vestimentas e tapeçarias que refletem a arte e a funcionalidade de sua cultura. Homens vikings compartilham histórias ao redor do fogo, transmitindo lendas e conhecimentos ancestrais. Templos pagãos vikings abrigam estátuas de Odin e Thor, representando a fé e a mitologia nórdica. A cena demonstra a riqueza da cultura e das tradições dos vikings, um povo de artesãos, guerreiros e contadores de histórias. A Islândia moderna demonstra um forte legado viking através de sua cultura e paisagens. A Noruega preserva tradições e artefatos vikings em museus e recriações históricas. A Dinamarca celebra festivais vikings, mantendo vivas as tradições ancestrais. As Ilhas Faroé, com sua paisagem dramática, refletem a herança viking em sua cultura e arquitetura. Partes da Inglaterra exibem influências vikings em nomes de lugares e costumes locais. Na Rússia, vestígios vikings são encontrados em sítios arqueológicos e registros históricos. Um draka moderno navega, simbolizando a conexão com os ancestrais vikings. A cena evoca a complexidade da cultura viking, que transcende o tempo.
A embarcação representa uma homenagem aos antepassados e suas tradições marítimas. O horizonte simboliza a jornada contínua e o legado duradouro dos Vikings. A modernização do Drakkar demonstra a evolução das tradições ao longo dos séculos. O impacto cultural dos Vikings permanece presente, influenciando a sociedade contemporânea. O título, A Vida dos Vikings, entre mitos e realidade, apresenta o tema central do documentário. O documentário explora o mundo nórdico do século IX, combinando elementos míticos e fatos históricos. A apresentação dos direitos autorais indica a propriedade e o ano de produção do conteúdo. O vídeo encerra com informações de direitos autorais, garantindo a proteção da obra. A estrutura de madeira da longa casa viking é um exemplo de engenharia rústica e funcional. O fogo central servia como fonte de calor, luz e ponto de encontro para atividades comunitárias. Utensílios domésticos, como potes de cerâmica e ferramentas de metal, eram essenciais para a vida diária. As áreas de dormir eram espaços multifuncionais usados para descanso e armazenamento. A longa casa viking era o centro da vida familiar e comunitária, refletindo a organização social da época. O comércio era um pilar fundamental da economia viking. Peles de animais eram um dos bens mais valiosos no comércio viking. O âmbar, conhecido como ouro do norte, era altamente procurado para joias e ornamentos. Armas, como espadas e machados, eram trocadas por outros bens ou usadas como moeda de troca. O comércio de escravos era uma prática comum na sociedade viking. Os mercados vikings eram centros de intercâmbio cultural e econômico. O ferreiro viking utiliza técnicas avançadas para moldar o metal, demonstrando habilidade artesanal. O processo de forja envolve aquecer o metal e moldá-lo com martelo, resultando em armas e ferramentas duráveis. A escolha do metal e o tratamento térmico são cruciais para a qualidade e resistência da arma. A têmpera, um processo de resfriamento rápido, confere dureza e tenacidade à lâmina. O acabamento da arma inclui afiação e polimento, garantindo um corte preciso e uma aparência impecável. As armas e ferramentas vikings eram símbolos de poder e habilidade, essenciais para a guerra e o trabalho. A batalha viking é caracterizada pelo uso de espadas, machados e escudos como principais armas. As táticas de guerra viking envolviam o uso coordenado de armas e formação de escudos. A ferocidade dos vikings era um fator determinante em seus confrontos. O combate viking frequentemente envolvia confrontos corpo a corpo intensos e brutais. A combinação de armas, táticas e ferocidade tornava os vikings formidáveis guerreiros. Os rituais funerários vikings refletem suas crenças sobre a morte e a vida após a morte. A cremação em um barco funerário era uma prática comum para honrar os mortos e prepará-los para a jornada. O fogo simbolizava a purificação e a transição da alma para o reino dos deuses. Bens pessoais e animais eram frequentemente colocados no barco para acompanhar o falecido em sua jornada. A cerimônia incluía cantos, orações e oferendas para garantir uma passagem segura para Valhalla. Os rituais funerários vikings demonstram uma profunda conexão com a natureza e o ciclo da vida e da morte. Os vikings exploraram a paisagem vulcânica da Islândia, adaptando-se a um novo ambiente. A presença de geysers e fontes termais demonstra a atividade geotérmica intensa da região. As montanhas cobertas de neve contrastam com as áreas geotermicamente ativas, criando uma paisagem única. A adaptação dos vikings a este ambiente inóspito demonstra sua resiliência e capacidade de inovação. A construção de um Drakkar viking envolve técnicas avançadas de carpintaria naval. O trabalho em equipe é essencial para a construção eficiente de um Drakkar. A engenhosidade dos vikings se manifesta no design e na funcionalidade de seus navios. A seleção cuidadosa da madeira é crucial para a durabilidade e o desempenho do Drakkar. O processo de calafetagem garante a impermeabilidade do casco do Drakkar.
Os escaldos eram poetas e contadores de histórias na cultura viking, desempenhando um papel crucial na preservação da história e tradições. A recitação de sagas e poemas pelos escaldos era uma forma essencial de entretenimento e educação para o povo viking. A tradição oral, mantida pelos escaldos, garantia a continuidade cultural e a identidade do povo viking através das gerações. Os escaldos utilizavam a poesia e a narrativa para registrar eventos históricos, genealogias e valores culturais, transmitindo-os de forma memorável. Os vikings praticavam a agricultura sustentável, demonstrando um profundo conhecimento do meio ambiente. A rotação de culturas era uma técnica-chave, permitindo a recuperação do solo e a prevenção de doenças. Fertilizantes naturais eram utilizados para enriquecer o solo, promovendo o crescimento saudável das plantas. Este sistema agrícola minimizava o impacto ambiental e garantia a produção de alimentos a longo prazo. O conhecimento dos vikings sobre o ciclo natural era fundamental para o sucesso da sua agricultura sustentável. Os vikings desfrutavam de jogos de tabuleiro como uma forma de lazer e estratégia. A luta de braço de ferro era uma competição popular que demonstrava força e resistência física. Momentos de descontração e diversão eram essenciais para o bem-estar na vida viking. As atividades de lazer ofereciam uma pausa das rigorosas demandas da vida viking. O Althing, o parlamento islandês, representa um local de encontro histórico para líderes vikings. As discussões no Althing focavam-se na criação e aplicação de leis para a sociedade viking. A resolução de disputas era uma função crucial do Alþingi, garantindo a ordem e a justiça. A governança e a lei desempenhavam um papel fundamental na estrutura da sociedade viking. O Alþingi demonstra a importância da tomada de decisões coletivas e da representação na cultura viking. O sistema legal viking, representado pelo Alþingi, promoveu uma sociedade organizada e justa. Os vikings dependiam da caça de animais selvagens para obter alimento, vestuário e outros recursos essenciais. A pesca em rios e no mar era uma importante fonte de sustento e complementava a dieta dos vikings. As habilidades de sobrevivência eram cruciais para os vikings, permitindo-lhes prosperar em ambientes desafiadores. A natureza desempenhava um papel central na vida dos vikings, influenciando sua cultura, religião e economia. A caça e a pesca exigiam conhecimento do comportamento animal, técnicas de pesca e habilidades de navegação. Os recursos naturais obtidos através da caça e da pesca eram utilizados para criar ferramentas, armas, roupas e outros bens essenciais. Os vikings utilizavam lã, linho e pele para confeccionar suas vestimentas, adaptando-se ao clima e às necessidades. Adornos como broches, braceletes e colares, feitos de metal e osso, eram usados para expressar status e identidade. Os penteados vikings, muitas vezes elaborados com tranças e nós, refletiam a cultura e a posição social. A moda viking combinava funcionalidade e estética, com peças que protegiam do frio e adornos que comunicavam poder e pertencimento. A língua inglesa incorporou diversas palavras de origem viking. Palavras como sky, knife e window são exemplos da influência viking no vocabulário inglês. Essa influência linguística reflete a presença e o impacto dos vikings na história da Inglaterra. O legado viking na língua inglesa é um testemunho da interação cultural entre os povos. A paisagem escandinava moderna integra elementos da cultura viking, como casas de madeira e igrejas. Festivais culturais escandinavos preservam e celebram o legado dos vikings. A arquitetura escandinava contemporânea coexiste com as estruturas de madeira herdadas da era viking. O legado viking perdura na cultura e nas tradições da Escandinávia moderna.